Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Olá, irmãos, graça e paz. Quero saudá-los com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso texto para a reflexão de hoje está em Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Diz o seguinte: Dize-lhe, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Queridos, quando Deus criou o homem, não o fez com o propósito dele se tornar um pecador. O pecado não estava no plano de Deus, embora soubesse que ele ia acontecer. Quando o homem pecou por querer e procurou ser igual a Deus, e neste empreendimento aceitou a ajuda de Lúcifer, tornando-se pecador, o homem recebeu a morte eterna como castigo. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, providenciou uma maneira de restaurar a comunhão quebrada pelo homem, isto é, trazê-lo de volta à sua comunhão. É importante salientar que Deus sempre amou o homem. Mesmo pecando, Deus continuou a amar o homem. Não houve arrependimento da parte de Deus, o que houve foi amor. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, ela está dizendo que Deus passou a utilizar a sua justiça contra o pecador, pois antes era só a expressão do amor. Até hoje, Deus continua a chamar o pecador ao arrependimento. Primeiro, Deus continua chamando o pecador ao arrependimento para mostrar a sua natureza benevolente. Deus não se alegra na morte de suas criaturas e o chamado à conversão é para mostrar que o pecado leva à segunda morte e que não podemos continuar errando como antes. A nossa conversão, operada pelo Espírito Santo, determina o perdão de todos nossos pecados, pois se não houvesse conversão, não há perdão de um só pecado, porque estamos debaixo da ira de Deus. Deus faz um apelo através do profeta Jeremias, no capítulo 3, versos de 1 a 5, diz a sua palavra. Eles dizem: se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais uma vez para ela, não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculastes com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os teus olhos para os altos escalvados e vê onde é o lugar em que não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas, esperando-os, como árabe no deserto. Manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia, pelos que foram retiradas as chuvas copiosas e não houve chuva tardia. Contudo, tens a fronte de uma prostituta, e não queres ter vergonha. Não me invocaste há pouco, dizendo: Pai meu, tu és o guia da minha mocidade. Reterá ele para sempre a sua ira, ou indignar-se-á continuamente? Eis que assim tem dito, porém tens feito todo o mal que pudeste. Este apelo de Deus mostra que os nossos pecados, embora sejam muitos, não impede a ação misericordiosa de Deus. Em segundo lugar, Deus continua chamando o pecador ao arrependimento para mostrar o seu poder transformador. Quando a Bíblia nos exorta sobre conversão, arrepender, crer, permanecer firmes, isto não quer dizer que temos o poder de assim procedermos, mas para que estas exortações sejam transformadas em orações. Por exemplo, quando ouvirmos falar de crer, devemos clamar, como fez aquele pai: Senhor, ajuda-me na minha fé. Quando ouvirmos falar sobre arrependimento, devemos pedir: converte-me-ei, porque tu és o meu Deus. O que somos são pecadores e muitas vezes malditos e sem condições de voltar à sua presença. É por essa razão que Deus continua a chamar o pecador,
porque só Ele pode produzir uma mudança no comportamento de vida. É o próprio Deus que leva o pecador a aceitá-lo. Em terceiro lugar, Deus continua chamando o pecador ao arrependimento para deixá-lo sem desculpa. O apóstolo Paulo, escrevendo a Romanos, no capítulo 10, versículo 21, escreve: Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Os apelos de Deus ao pecador são constantes, e isso pode nos parecer malhar em ferro frio. Parece não ter significado, mas Deus insiste através do Espírito Santo, usando as mensagens, os cânticos, as orações, os testemunhos, etc. Tudo isto é o estender das mãos de Deus. No nosso tempo, a expressão antes da fundação do mundo é algo do passado, mas como em Deus não há passado nem futuro, e o momento presente é antes ou depois da fundação do mundo, é o agora de Deus, pois Deus é atemporal. O pecador é chamado para a graça e para a glória, é avisado do perigo que corre, é esclarecido sobre o caminho do pecado, para que no dia do julgamento final não venha diante de Deus achando que é inocente. Aqui temos a lei e os profetas. Se recusamos, não é por falta de conhecimento, mas porque o pecado tem domínio sobre nós. Jesus morreu por nós para não termos desculpas de dizer que nada foi feito para livrar o pecador dos pecados e das garras de Satanás. Concluindo, quero dizer para os irmãos, talvez não possamos compreender os planos de Deus, mas de uma coisa estamos certos. Ele continua chamando o pecador ao arrependimento, mostrando sua bondade, que tem poder para transformar e que não aceita desculpas. O Evangelho foi e continua sendo pregado tanto aos judeus como aos gentios. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Está escrito lá em Atos, capítulo 13, versículo 48. Todos quanto o Pai me deu virão a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus continua chamando os pecadores ao arrependimento. Todos vós que estáis cansados e oprimidos, Ele vos aliviará. E isto só ocorre porque o amor de Deus é grande pelo pecador. Foi por isso que deu o seu Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus bondoso e misericordioso que chama o pecador ao arrependimento constantemente através da Tua palavra. Queremos te agradecer porque Tu enviaste Jesus para morrer pelos nossos pecados. Queremos te agradecer pela oportunidade de sermos Teus filhos, de termos em Cristo Jesus esta qualidade de Filho de Deus. Ajuda-nos a compreender o Teu querer. Ajuda-nos a afastar cada vez mais da nossa vida o pecado. Ajuda-nos a entender a necessidade do arrependimento quando erramos contra Ti. E que Teu Espírito esteja sempre nos dando a consciência da verdadeira vida cristã. Que a Tua palavra seja princípio para a construção do nosso dia a dia. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Instantes com Deus.